Vamos orar, irmãos. Pai amado, diante de Ti, por esse novo e vivo caminho, o sangue do Teu Filho, nós vamos diante de Ti, ó Pai, e colocamos diante de Ti, Senhor, o anseio dos nossos corações. Que os céus se abram e tenhamos revelações de Cristo em nossas vidas. Que nesse lugar o Senhor visite poderosamente e restaurando as nossas vidas, Senhor. Oramos, Pai, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não confere com Teu Filho. Vai doer, mas o Senhor tem um bálsamo de Gileade para nossas vidas. Ó Senhor, fala nossos corações. Ansiamos por ouvir Tua voz. Fala o coração dessas crianças. Que eles possam receber aquilo que é tudo. E sem esse tudo não existe mais nada, que é o Teu próprio Filho. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler. Ainda nós estamos pedindo que os irmãos estejam estudando João capítulo 17, para que na hora oportuna nós, pela graça de Deus, nós estejamos compartilhando pela orientação do Espírito Santo de Deus sobre João capítulo 17. Não vai ser hoje, mas os irmãos leiam quantas vezes for necessário. Se nós formos imaginar a oração de Jesus, é tudo que está no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós. Não existe nenhuma oração maior na Bíblia, irmãos, não existe, do que a oração de Jesus Cristo. Diante do Pai, a oração diante do Pai, orando por Ele mesmo, orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que ainda iam ser acrescentados, que somos nós. Então, irmãos, nós devemos orar, devemos estudar aquele texto com muita dedicação e consagração ao Senhor, para que realmente nós possamos compreender e termos a realidade da profundidade dessa oração, irmãos. Ela é tão profunda que tem irmãos queridos, amados, de 1800, dizem assim: eu não sou digno de falar sobre João 17. Tamanha era a profundidade. Então nós devemos estar lendo com muito cuidado para que nós possamos estar tirando de lá tudo aquilo que está no coração de Jesus. Amados, vamos pegar Lucas 24, é um texto conhecido, vamos caminhar um pouquinho mais nesse texto de Lucas 24, vamos ler, irmãos, eu vou ler do versículo 1 até o 52, então nós vamos ler todo o capítulo 24, e pedindo que Deus nos mostre princípios que Ele quer mostrar para nossas vidas. Nós sabemos que aqui foi depois da ressurreição de Jesus, e nós precisamos entender e compreender o que é uma vida do ressurreto, o que é uma vida de ressurreição, e o que não é uma vida de ressurreição. Não tenha dúvida nenhuma que nós, nesse caminhar, todos nós, sem exceção, nós vamos passar por momentos, como passaram essas 4 pessoas aqui, que tem nesse texto que nós vamos ler. Nesse texto você vai ver Pedro, você vai ver Tomé, você vai ver Marta, Maria Madalena, e vocês vão ver os discípulos no caminho de Emaús. Então são 4 realidades que eu e você, irmãos, se nós não prestarmos atenção, nós estamos inseridos nela, ou podemos ser inseridos nela. Então vou ler desde o início, porque aqui fala das glórias de Cristo.
Se você quer saber mais sobre as glórias de Cristo, precisa ler Hebreus capítulo 1, olha lá. Hebreus capítulo 1, você tem as 7 glórias de Cristo. Só para nós situarmos, irmãos, e ver a grandiosidade da palavra do Senhor. Jesus Cristo é tudo que Deus tinha para falar comigo, com você. Encerra tudo. Toda a palavra de Deus, ela se encerra em Cristo Jesus. Toda a revelação do Velho Testamento, ela vai desembocar em Cristo Jesus. Então eu não posso pegar o Velho Testamento, irmãos, sem tirar de lá princípios e também sem tirar de lá uma visão de Cristo. Se nós perdemos a visão de Cristo no Velho Testamento, nós não vamos ver Cristo no Novo Testamento. Porque eles não tinham o Novo Testamento. Romanos 15, versículo 14, vai dizer assim, olha, tudo que foi escrito antes, foi escrito para o nosso ensino. Para que através dele nós tenhamos esperança. Mas eles não tinham o Novo Testamento ainda. Eles tinham o quê? O Velho. Não tinha sido redigido ainda. E por que esperança? Porque em todo o Velho Testamento vai falar de Jesus Cristo, o Messias, que é a esperança de Israel e é a nossa única esperança. Então, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós precisamos ver mais de Cristo. Por isso ele termina aqui, Hebreus capítulo 1, ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado, e falou mesmo, de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Esses profetas, que uma grande maioria deles foram mortos, irmãos. Foram desprezados, presos, encarcerados, porque pregavam a palavra de Deus. Eles traziam e tinham incumbência de mostrar não o que eles pensavam, mas a mente de Deus, o governo de Deus, o coração de Deus para aquele povo. E a maioria do povo não aceitava a mente de Deus. Eles queriam a mente dos falsos profetas, que eles diziam assim, paz, 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 mas não há paz. A paz verdadeira só vem através da mente de Deus, através do seu próprio Filho. Então, irmãos, por isso que ele fala de várias maneiras. Ele vai falar através, quando o homem pecou, dizer, olha, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai dizer, olha, Abel chegou até Deus e foi aceito, por causa do sangue, foi morto um cordeiro. Ele vai falar através da arca. Aqueles que entram na arca, aqueles são salvos. Quem está fora da arca está perdido. E a arca é fechada do lado de fora. Isso quer dizer aqueles que vêm ao Pai, aqueles que vêm ao Pai através de Cristo, eles nunca Jesus vai lançar fora. E ninguém arrebatará das minhas mãos. E se você quiser, você lê Romanos 8. Todas aquelas colocações, perseguições, morte, vida, anjo, tempestade, potestade, altura, comprimento, profundidade, largura, tudo, não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:1 vai dizer assim, não há nenhuma possibilidade de nós sermos condenados mais, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Então nós ganhamos essa dimensão celestial. Então você vê a arca, que é um modelo do céu. Foi feito, o único modelo que salva você, eu e você, é o modelo do céu. Mas são tipos. Caminha mais um pouco, vem o tabernáculo. Tipos também, lá dito por Deus. Faça de acordo com o modelo. E se você for ver, a cor que predomina em todo o tabernáculo, qual que é? Azul. Por quê? Porque é celestial. Tudo é celestial. Então você vê lá, ali estava Deus mostrando a sua plena e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o único meio de nós chegarmos até o Santo dos Santos, na presença do Pai, é porque houve um sacrifício, houve uma cruz. É um tipo. Se você caminha um pouco, o templo foi editado por Deus para Davi. Constrói o templo, irmãos, do modo celestial. A glória de Deus enche aquele lugar. Mas quando você, Isaías 53, você vai ver todos esses tipos apontando para uma pessoa.
Jesus Cristo. E quando João vê Jesus e diz: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo que ficou para trás ficou. Aqui lá são princípios e aqui é a realidade. Lá são figuras, aqui é a realidade. Aqueles são figuras de animais, aqui é o próprio Deus encarnado. É o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos sua glória e veio cheio de graça e de verdade. A realidade celestial está ali conosco. A realidade celestial está aqui conosco, amados irmãos. Está presente conosco. Ele é mais real do que isso daqui que está na minha mão. O problema, irmãos, somos nós. A nossa cegueira espiritual. A nossa incredulidade. Então ele vai dizer assim, olha, eu estou falando de muitas vezes. Então ele diz assim, Deus fala agora uma única fala. A única fala de Deus agora é o seu próprio Filho. 1 João capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Volta ao princípio. Agora ele vai dizer assim, olha, nestes últimos dias nos falou no Filho, não é pelo Filho. Pode colocar aí, é no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. As glórias de Cristo, 7 glórias. Agora quer ver as glórias da igreja? Efésios capítulo 1. Irmãos, vida de ressurreição. É uma vida de plenitude da vida de Cristo em nossas vidas. Tudo que a morte conquistou naquela cruz, a vida de ressurreição é a expressão da vitória que é o próprio Jesus Cristo. A morte, ela tratou todos os nossos inimigos e nós mesmos. Mas a ressurreição nos deu a natureza celestial. Nos deu a vida de Cristo, a vida eterna. Então ele vai dizer aqui, versículo 3, 1:3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quais são elas? Aí ele começa a dizer aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Irmãos, qual é o mistério? O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. E o mistério de Deus, tudo convergindo em Cristo, e tudo sendo cheio de Cristo, para que Cristo tenha preeminência, para que Cristo seja a plenitude, irmãos, dos céus e da terra. Ele continua dizendo, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvires a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. As glórias da igreja, porque houve as glórias de Cristo. Então quando nós lemos Lucas, irmãos, nós vemos aqueles irmãos, cada um dentro de um contexto, cada um dentro de uma situação, mas do modo do outro, irmãos, perdendo a visão da ressurreição de Jesus, e nós também podemos perder. Se Jesus Cristo não ressuscitou, irmãos, é vão a nossa fé. A palavra de Deus é muito clara, que foi através da ressurreição de Jesus Cristo que nós fomos justificados. Está lá em Romanos capítulo 4.
Sem a ressurreição de Cristo, nós não seríamos aceitos ou justificados diante de Deus. Agora Deus nos chama para viver uma vida de ressurreição, porque passamos pela morte. Isso, e na morte de Cristo, Ele venceu o diabo, o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o velho homem, Ele venceu a nós mesmos. Agora todas essas vitórias, todas elas precisam ser, num progresso espiritual, ser vividos por mim e por você, porque é uma realidade da ressurreição. Na morte de Cristo nós morremos, mas na vida de Cristo nós ganhamos a vida eterna. Nós ganhamos a vida de Jesus. E Jesus vai dizer assim: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, você que é ressurreto em Cristo Jesus, você também vence o mundo. Por que o que vence o mundo? A nossa fé. Tudo que Cristo ganhou lá na cruz, Paulo diz que ele corria, ele almejava ser conquistado por tudo aquilo que Cristo ganhou lá na cruz, na sua vida. Filipenses capítulo 3. Então a vida de ressurreição, irmãos, quando nós perdemos, nós começamos a olhar circunstância, olhar o panorama do mundo, olhar, e Jesus fala claríssimo, você tem que ter um olhar único, você tem que olhar para uma coisa só. Aqueles 4 irmãos, 4 circunstâncias, falam de mim e de você, irmãos. Olha lá, Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do túmulo, do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, quantas vezes Jesus disse que ele ia para Jerusalém? Mateus 16 vai dizer, vou para Jerusalém, vou morrer e vou ressuscitar. Quantas vezes ele falou para aqueles discípulos? Quantas vezes Deus tem falado para mim e para você que nós ganhamos a ressurreição em Cristo Jesus, que o nosso Redentor vive, que Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Se nós não entendermos, irmãos, que quando nós fomos incluídos em Cristo Jesus, e nós ressuscitamos com Cristo Jesus, Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. A ressurreição fala de vida. O mundo não vai conhecer a igreja se a igreja não mostrar vida de Cristo. Nós falamos da morte, verdade. Não esqueça da vida. 3 dias morto, mas ele ressuscitou. Aquelas mulheres foram ao túmulo e viu a pedra removida, mas não lembraram, se esqueceram, não creram que esse Jesus é o Filho de Deus. E ele veio, ele ia vencer a morte. A morte não poderia segurá-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, ele foi até lá, e ele pegou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Satanás não podia segurá-lo, não podia retê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, ele é a vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é soberano. Aquelas mulheres que estavam lá simplesmente também não creram. Mas olha o texto. Aconteceu que, perplexas a respeito, apareceram-lhe 2 varões em vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que você está buscando entre os mortos o que vive? Cristo vive e nós vivemos, porque a vida de Cristo está em nós. A morte, irmãos, Hebreus, vamos lá, Hebreus, presta atenção, olha aqui, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 1 fala do Filho, o capítulo 2 fala dos filhos, e somos nós. Você lê lá, o que ele está fazendo? Porque convinha que aquele que, por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. E é isso que ele está conduzindo, irmãos. Mas olha aqui o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação, essa palavra participação, você precisa prestar atenção, que em Hebreus vai ter muitos aí. Ele vai dizer no capítulo 3, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, participamos da morte de Cristo,
participamos do sepultamento de Cristo, participamos da ressurreição de Cristo e participamos de uma vida celestial. E ele diz aqui, olha, ele continua dizendo assim: também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso ele mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Irmãos, se eu e você, a nossa esperança em Cristo Jesus, estiver só nessa vida terrena, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E um dos aspectos da nossa infelicidade é porque, irmãos, nós pensamos em Cristo nessa vida terrena. Se nós pensamos em Cristo para resolver só os nossos problemas, tirar a gente das circunstâncias difíceis, irmãos, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Da grandiosidade, o que nós temos em Cristo Jesus. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem guardado para aqueles que amam ao Senhor. É incomparável. Coisas visíveis, coisas terrenas, coisas limitadas. Nós precisamos olhar para o invisível, olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que é para sempre. Mas nós vivemos olhando só o que é terreno. Então eles vão diante da morte, lá Lucas, eles olham aquelas irmãs preciosas, e lá estava Maria Madalena, uma delas, que Jesus expulsou os 7 demônios. E ele vai dizer: aconteceu que perplexa a esse respeito, apareceram 2 varões, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? É uma pergunta. Por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? E ele diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, glória ao Senhor. Nós estamos aqui porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou e ressuscitou, ele voltou ao céu, assentou-se à direita de Deus Pai, e Deus enviou o Espírito de Cristo para visitar eu e você, para nos buscar aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Graças a Deus. Olha que a palavra de Deus diz: lembrai-vos de como vos preveniu estando na Galileia? Claro, quantas vezes Jesus diz isso? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, Mateus 16. Estando, então lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram quem? Maria Madalena, Joana, mãe, e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, Jesus vai aparecer 5 vezes, e ele vai dizer assim: 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, para onde que eles estavam indo? Emaús,
Onde que estavam os irmãos reunidos? Em Jerusalém. Não saiam daqui até vocês receberem o poder de Deus. E eu enviarei um outro Consolador, que não estará só em vós, estará convosco, que estará em vós. Esperem. Mas eles não creram. Então eu vou voltar para Emaús. E quando ele está voltando para Emaús, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, nós temos falado e Deus tem tocado nossos corações que nós precisamos ganhar visão. Nós precisamos ganhar visão. Nós estamos deixando, irmão, que o mundo, as coisas, família ou qualquer outra coisa nos tire a visão de Cristo. Nós estamos priorizando o que não é o principal. Perdemos a visão. Irmãos, diante daquela circunstância, Maria Madalena estava desolada. Você já se sentiu assim? Desolado? Sozinho? Parece que não tem solução nenhuma? Só? Não se esqueça, meu amado irmão, que o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. E ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente. Você pega um Pedro, um desviado, talvez você esteja assim. Deus chamou Pedro, capacitou Pedro. E o que Pedro fez? Quando Jesus morreu, desistiu. O que ele foi fazer? Pescar. Mas Jesus não chamou ele para ser um pescador. Chamou para ser pescador de homens. A profissão dele mudou. Que agora não é profissão, é um chamado do céu. Porque Deus chama, Deus peneira e Deus nos manda. Deus chamou Pedro, peneirou Pedro. E agora diz para Pedro: Pedro, o que vai acontecer com João, não importa você. Você me segue. E aonde que Pedro estava? Desviou do chamado. Simplesmente não creram que Jesus ia ressuscitar. E Maria Madalena, desolada. Mas se você for ver, lá na frente, você vai ter um Tomé. O que Tomé fala? Dúvida. Duvidoso. Será que realmente Cristo ressuscitou? Será que realmente eu sou um filho de Deus? Não é isso que Satanás falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, ele vai colocar dúvida a sua filiação. Se você nasceu de novo pela graça de Deus, e é nascer do alto, é nascer do céu, é nascer da água e do Espírito, da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus, você é um filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Você é um filho de Deus. Mas, meus amados irmãos, dúvida. Por isso Jesus fala para Tomé: põe as suas mãos aqui. Por quê, irmãos? Porque o único homem, Deus, e 100% homem, que tem as marcas das mãos da cruz, foi Jesus Cristo, e mais ninguém. Nunca ninguém morreu por mim e por você, pecadores. Quem morreu foi o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele é o único. Mas não para por aí, irmãos. Esse é estado da nossa alma, sabia disso? Estado da nossa alma. São estados variados da nossa alma. Mas Jesus Cristo tem uma palavra restauradora, encorajadora, libertadora para mim e para você. Porque senão nós vamos definhando nesse caminho. Dúvida, desolação, desapontamento, tirar os olhos de Jesus. Isso daí é muito fácil para os filhos de Deus. E é o que tem acontecido. Olhe suas prioridades.
Só para parar para pensar um pouco. Olha suas prioridades. Você parou para pensar um pouco e escrever? Tem uma irmã que um dia, conversando, ela disse para mim, olha, eu estou numa igreja avivada, muito avivada, lá tem muitas revelações e tudo mais. Falei, tudo bem, minha irmã. Você vai fazer uma coisa para mim, você vai pegar um papel e você vai na reunião e marca para mim quantas vezes foi falar de bênção, revelação, quantas vezes foi falar de cura e prosperidade. E marque do lado quantas vezes falou de Cristo, de arrependimento, do pecado, da vinda de Jesus, do julgamento de Deus. E ela trouxe. Irmãos, é de estarrecer. É de estarrecer. Porque Cristo não é tudo em todos. Cristo não é o nosso tudo. Cristo é maior que a Bíblia. Cristo é maior que a igreja. Cristo é maior que tudo. E a Bíblia só é Bíblia, a palavra de Deus, porque ela aponta para Cristo. Se ela não apontasse para Cristo, não seria de Deus. Então preste bem atenção, amados. Nós somos inseridos, nossa alma doente, desolada, duvidosa, desapontado, desviado. São patologias da alma, essa alma doente, que precisa ser ganho pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Precisamos ser tratados, mas para isso, irmãos, é necessário eu e você. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, porque a morte já se foi. Nós temos a vida de Cristo. Santo, agradável a Deus, que é vosso culto, serviço espiritual. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, nós estamos perdendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos fazendo a nossa vontade, ou a vontade do mundo, que nos faz o quê? Desviar, desanimar, ficar desapontado, desalentado nesse caminhar. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer Cristo morto, mas Cristo ressuscitado. Onde nós temos agora uma natureza celestial. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Quem pode tirar, meu amado irmão? É viva. Jesus vai trazer vida. Eu vim trazer vida, e vida é em abundância. Que isso, abundância? Tudo. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abundância. Abundância de vida, abundância das bênçãos celestiais, abundância da consolação, segundo Coríntios 1:3, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas circunstâncias. E as circunstâncias vêm para quê? Para nós desesperarmos de nós mesmos, chegar à ponta de morte. Para quê? Não confiemos em nós, mas confiemos naquele que ressuscita os mortos. O poder da ressurreição. A oração de Efésios capítulo 1, 3 coisas. A terceira, o poder da ressurreição, que levantou Jesus. Irmãos, você procura aquele que está morto, mas ele está vivo. Graças a Deus. Aqueles discípulos, irmãos, a gente vê aquelas irmãs desoladas, você vê um Tomé duvidoso, você vê um Pedro saindo do chamado de Deus. Todos eles tinham a mesma mente. O que eles tinham? Jesus Cristo não ressuscitou. Eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. Depois sim,
Mas antes, absolutamente não creram. E esses dois? A mesma coisa. Nós precisamos crer num fato. É objetivo, irmãos. Num fato. Qual é o fato? Que Cristo Jesus morreu naquela cruz e foi até a sepultura, mas a sepultura não segurou. Foram abertas e Jesus ressuscitou. É um fato. Diante desse fato só existe uma coisa: fé. Crer. Esse é um fato. E a nossa obediência de fé nesse fato. Esse fato ocorreu. E ele ocorreu em Cristo e ocorreu em nós também. Porque nós fomos incluídos na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E ganhamos uma nova vida. Por isso, se alguém está em Cristo, sim, está em Cristo. Que Cristo é esse? Você está em Cristo na sua morte, você está em Cristo no seu sepultamento, você está em Cristo na sua ressurreição. E agora você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, porque o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo lá na cruz. Irmãos, esse é um fato. Nós cremos num fato. Não vai ficar... Não, é um fato. Nós não precisamos ir ao terceiro céu. Paulo foi. Foi para quê? As revelações da palavra do Senhor. Para crer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos receber a vida de ressurreição de Cristo. Paulo diz assim: eu não sou perfeito. Ele tem alvo definido. Eu quero ser conformado à morte, à ressurreição e ao sofrimento de Cristo. Por que conformado à morte? Na morte, todos os meus inimigos e eu mesmo, Jesus tratou. E na ressurreição, ganhamos a vida de Cristo e a presença do Espírito Santo, que faz o quê? Que eu agora viva na vitória de Cristo, que é o próprio Cristo em nossas vidas. E nos sofrimentos, porque seguir a Jesus, fatalmente eu e você vamos sofrer. Mas não existe, irmãos, cura sem sofrimento. No nosso físico, irmãos, você começa a ter um sofrimento. Você, de um modo ou outro, vai ter que fazer alguma coisa. Mas para curar, primeiro você vai sofrer. Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Deus está nos curando através do sofrimento. Quando enxergamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. E esse propósito é conformar a imagem e semelhança do seu Filho. Nós sofremos muito através das circunstâncias porque nós não enxergamos isso. Nós não enxergamos que é uma mão amorosa, graciosa, poderosa que está nos moldando ao seu Filho. E isso vai doer. Aí o que a gente faz? Revoltamos contra as pessoas, revoltando contra o sistema, revoltamos contra isso, revoltamos contra aquilo, revoltamos contra Deus, Deus me abandonou, Deus me largou, revoltamos, porque perdemos a visão do nosso chamamento, da nossa vocação celestial. A cruz sendo feita, subjetiva em nossa vida, mas é o poder da vida ressurreta em nós, irmãos. Nós temos 3 coisas abertas: o túmulo aberto, a visão daqueles 2 do caminho de Emaús aberto, mas também termina os céus abertos, Jesus subindo até os céus. Olha que a ressurreição de Cristo nos trouxe, irmãos. A morte não pode reter eu e você. Porque tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. E para os filhos de Deus, não morrem. A Bíblia diz que eles dormem. Quem morre? O ímpio. Mas o filho de Deus não. O filho de Deus, ele está dormindo.
Olha a diferença nas nossas vidas. E aqueles discípulos estavam justo ali. Onde que eles deveriam? Estar junto com outros irmãos, congregados com outros irmãos, esperando agora aquilo que Jesus tinha prometido. Eu mandarei um outro Consolador, importa que eu vá, e quando eu for, eu mandarei um outro Consolador, que estará convosco, que estará em vós. Ele falará tudo de mim, ele me glorificará, ele te ensinará, e ele é o poder de Deus na sua vida, para cumprir tudo que Cristo fez lá na cruz. Mas eles não creram, e nós também. Aí eles ficam desalentados, e o que eles faziam? Discutiam. O que eles estavam discutindo? Você já imaginou o que eles falavam? Nossa, eu esperava tanto, né? Eu vi Jesus fazendo milagres, eu vi Jesus ressuscitando os mortos, eu vi Jesus ressuscitando Lázaro, e dizendo para aquelas irmãs: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Eles viram ali ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim, Jesus fazendo todos aqueles milagres e mostrando que Ele é a vida, e a ressurreição e a vida. Eles estavam discutindo ali. Está vendo? Tu fez tudo isso, e agora? Cadê Jesus? Ah, irmãos, Jesus está muito mais vivo que eu e você. E Ele é muito mais real do que eu e você. E Ele vai diante dessas almas doentes, irmãos. Para Maria Madalena, olha aqui. João, olha João. Olha o que ele fala para Maria Madalena e João. Olha que coisa tremenda ele fala aqui para Maria Madalena, irmãos. João 20. Olha o que ele diz para Maria Madalena. Jesus fala para ela: por que choras? A quem procuras? Quem está procurando? Por que está chorando? Naquela hora ela estava desalentada, irmãos. E ela diz assim, Jesus voltou-se: mulher, por que chora? Ela, supondo ser jardineiro, responde: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Irmãos, como é que ela ia tirar aquele que ressuscitou dos mortos? E aonde ela ia levar aquele que é o Deus encarnado, vivo, ressurreto? Vai levar para onde? Jesus fez tudo aquilo para levá-la à ressurreição. E ela estava atrás de Jesus. Quem que tirou Jesus daqui? Foi o poder do Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. E ressuscitou eu e você, amado irmão. Eu vou levá-lo. Levar aonde? Ele veio para levar eu e você para Ele mesmo, para uma vida de ressurreição. E Jesus diz para ela, recomendou-lhe Jesus: não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vê o Senhor. Que Senhor que ela viu? As marcas nas mãos. Cristo ressurreto, o Senhor da glória. Ele totalmente, irmãos, Deus e totalmente homem. Ela simplesmente, ela foi naquele desalento, ela foi confortada pelo Senhor. E você vai dizer assim: e Pedro? Do mesmo modo, você vai ler lá em João capítulo 21.
Jesus vai até lá, Pedro e os seus discípulos, e pergunta para eles: vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer aí? Não, a noite toda nós estamos pescando, não pegamos nada. E não pega mesmo. Porque ele está falando de realidade espiritual. Ele não está falando de coisa material. E Deus trata com Pedro. Jesus trata: Pedro, você ama a mim mais do que esses seus aqui? Se ama? Tu sabes que te amo, Senhor. Apacente meus cordeirinhos. Pedro, você me ama de fato? Não vou entrar ágape, filéu, tem uma realidade aí. No final de todos, Jesus pergunta para ele: se me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Aquela ovelha desgarrada. Olha aqui os Salmos 119, irmãos. Presta atenção. Versículo 176. 119, 176 é um salmo do peregrino. Esse Salmo 119 é um salmo do peregrino. Ele vai dizer: ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Quem é que procurou? Quem é que procurou Pedro? O próprio Senhor foi e procurou Pedro. E ali Deus, em Cristo Jesus, estava restaurando aquele homem. E Tomé? Tomé, Jesus aparece e fala: olha, Jesus apareceu aqui. Aí Tomé, ele fala assim, Jesus aparece novamente. Ele fala: Tomé, põe as mãos aqui, Tomé. E Tomé vai dizer: Deus meu e Senhor meu. Seu coração foi restaurado da dúvida. Ele recebeu, irmãos, do Senhor, pela imensurável graça de Deus, uma palavra de restauração, uma palavra de encorajamento, uma palavra reconfortante a um coração em dúvida. E aqueles discípulos? Tem os discípulos aí. Se você for ver do versículo 1 até o 25, Jesus está mostrando o que está no coração daqueles discípulos. Mas quando você pega do 26 ao 53, Jesus vai mostrar o que está no coração dele. O que está no coração daqueles discípulos? Ele vai dizendo aqui, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Você está vendo que são palavras que você tem que prestar atenção? Preocupa. Por que você está triste? Por que você está chorando, mulher? As colocações que Jesus faz. Se preste atenção. Quanto Deus preocupa com a nossa alma doente. Quanto que Deus preocupa comigo, com você nesse caminhar. Quanto Deus está com os olhos postos em nós e nós estamos distraídos. Contaminados, enfronhados, misturados com a mente, o pensamento, a condução e o governo desse mundo. E Jesus entra no meio deles. Todas as vezes, amados irmãos, que nós perdemos a visão de Cristo crucificado e ressurreto, nós vamos perdendo a percepção da presença de Deus em nossas vidas. E aqueles dois discípulos? São discípulos. Continua. Que é isso que se vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O que está acontecendo já com o povo de Deus ali? Tremenda perseguição. Como é que você vai ter esperança se você não crê no Cristo ressurreto diante das perseguições?
Como é que você vai crer e vai ter uma vida de ressurreição, amados irmãos, se nós estamos apoiados mais nos governos do que no governo de Deus? Se a nossa esperança está nas mudanças e não na nossa mudança pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Tristes, caminhando para Emaús. Porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único, porventura, que não sabe de nada? Afinal de contas, o senhor não é ignorante? O senhor não sabe o que está acontecendo? Aquele Jesus que veio aqui, ele foi crucificado, foi entregue, Pilatos, e passou para Caifás, Anás, os sacerdotes. Foram em 4 entrevistas e passaram lá e não acharam nenhum pecado sobre ele, mas ele foi na cruz, morreu. E lá ele diz: tudo está consumado. E pegaram o corpo dele e foram enterrar o corpo dele, está lá. O senhor não sabe de nada? Você não está sabendo dos acontecimentos? Olha os jornais. Olha as últimas notícias. Irmãos, nós somos muito parecidos com esses irmãos. Muitos. E olha o que ele diz: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não está sabendo de nada, o senhor é ignorante. Eles lhe perguntou: quais? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. O que eles estavam esperando, irmão? Um libertador político. O que você está esperando? Libertador político? Eles esperavam um libertador político, que tirasse eles do cativeiro, que fosse rei deles, e vencesse Roma, e desse a vontade, a vitória política para eles, devolvesse para eles suas casas, seus bens, que eles vinham perdidos, confiscados. Jesus não é um libertador político, porque a maior escravidão minha, sua, é o pecado, e quem trata o pecado é o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, e mais nada. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também, é verdade, que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Está falando daquelas mulheres, que estariam anunciando: olha, ele não está lá, ele está vivo. E não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Eles falaram isso daí. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Jesus ficou ouvindo. Agora Jesus está ouvindo o que está no coração daqueles discípulos. O que está no nosso coração: desalento, preocupações, ansiedades, desesperanças. Esperando um libertador político e não um libertador celestial. Onde está a nossa esperança? Aí Jesus entra no meio deles. Já está ali, mas eles não veem Jesus. Enquanto eu e você estivermos esperando nesse mundo soluções, irmãos, nós não vemos Jesus. Porque para nós tem que ser: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Cristo tem que ser tudo em todos. Cristo em nós é a esperança da glória. E fora disso, não há esperança. Aí Jesus então disse, então lhe disse Jesus. Ô irmão, como nós precisamos ouvir o que Jesus diz na sua palavra. Nós estamos ouvindo outras coisas. Estamos deixando de ouvir o que Jesus diz na sua palavra. Outras coisas me levam a duvidar. Outras as coisas nos levam, irmãos, a ter um desalento, a desapontamento, desolação. Mas a visão de Cristo ressurreto nos traz esperança viva, traz o céu na terra, traz a convicção da filiação e da paternidade de Deus, e que nós não somos desse mundo, a nossa pátria não é aqui, o nosso lar não é aqui, nós aguardamos que o nosso corpo seja revestido de incorruptibilidade. Então Jesus diz assim, ó nécios, tolos, tardos, lentos para crer de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Por que fala o coração? Porque fala da alma, fala das nossas emoções, da vontade e fala da nossa mente. O que eles pensavam? Um Cristo morto. O que eles discutiam? Desesperança. O que eles discutiam? Desapontamento. O que eles discutiam? Está vendo agora? Estamos nas mãos de Roma. Nós estamos perdidos. Jesus vai no meio deles. E o que Jesus vai fazer? O que Jesus está fazendo hoje? O que Ele está trazendo a sua palavra profética hoje? Olha o que Ele diz. Para crer tudo o que os profetas disseram. Nós não lemos Hebreus capítulo 1, de 1 a 4? As figuras? E chega até Isaías, a pessoa de Jesus? Todos os profetas, todo o Velho Testamento vai falar de Cristo. Os profetas são 17. Moisés, a lei são 5, Pentateuco. E os salmos, irmãos, também, todos eles. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Está falando de quem? E ele continua dizendo, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que é padecer, irmãos? A morte na cruz. Porque é a única esperança para mim e para você, e para essa cristandade, esperando uma mudança do mundo, é Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Precisamos aprender como Abacuque. Abacuque vai diante de Deus, está vendo? Ó, o povo do Senhor está sendo dizimado. Nós gritamos salvação, o Senhor não salva. Nós gritamos socorro, o Senhor não socorre. Aí Deus diz para eles assim, para Abacuque, eu vou mandar os caldeus para vocês. Irmãos, os caldeus era o povo mais terrível da época. E quando Deus manda os caldeus, sabe o que Ele faz? Ele muda. Senhor, que fez os céus e a terra. Mudou a visão. E Deus dá promessa para ele. E ele vai ficar lá sentado, como um atalaia, olhando. Se aguarde, porque a promessa virá. E se tardar, certamente ela virá. E o meu justo viverá da fé. Qual foi a oração de Abacuque? Aviva a tua obra nesses tempos, Senhor. Fé. E os caldeus? Estão lá. E ele vai dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, não dê nada, eu me alegro no Senhor. Olha o foco, irmãos.
Olha o foco desses dois andando no caminho de Emaús. Olha o foco meu e seu no dia a dia de hoje. O foco tem que voltar-se para aquele que é essencial, que é preeminência, que é Jesus Cristo. Aí diz, porventura não convinha, e começando por Moisés, Pentateuco, discorrendo todos os profetas, os 17, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, o que ele está fazendo? Ele está expondo o que está no coração dele agora. Ele ouviu os seus discípulos a expor o coração deles. E o coração deles não estava no Senhor. O coração deles não estava focado na palavra de Deus. O coração deles não estava focado na fé, na ressurreição de Cristo Jesus. Que Cristo ia ressuscitar, ele ressuscitou, estava vivo. E as mulheres disseram, ele está vivo, nós vimos ele. E elas dizem assim, olha, eles dizem que ele está vivo. Mas eles não creem. Nós vivemos tempos onde a cristandade, o povo de Deus, parece que o seu Deus está morto. Parece que Cristo não ressuscitou. Parece que Cristo não vai dizer, olha, essa daqui é uma nação santa, eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Parece que nós não somos de Deus. E que nós não somos guardados pelo poder de Deus. Irmãos, perdemos a visão. E o que ele vai dizer aqui? Ele continua. O que Jesus vai falar para ele? Expor as Escrituras. O que está escrito na Escritura? É isso, isso, isso. Tudo na Escritura fala de mim. Tudo fala de mim. Então ele discorreu todo o Velho Testamento para eles. Porque, havendo Deus outrora falado de várias maneiras, de vários tipos, aos pais através dos profetas, hoje fala através do Filho. A palavra final de Deus é o seu Filho, irmãos. Deus não tem outra palavra. Aí ele vai dizer, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar para diante. Qual era o desejo do Senhor? Qual era o desejo de Jesus quando ele foi caminhando com aqueles discípulos e ele foi expondo a palavra de Deus? O que eles fizeram aqui? Senhor, fica conosco. Fica conosco. Não é o que está lá fora, irmãos, que importa. É o que está dentro de nós. E aquele que está conosco. É o que importa. Você vê Moisés, Êxodo 33. Eu vou mandar um anjo. Não, Senhor, não manda anjo, não. Se eu achei graça, Senhor, mostra o teu caminho. A tua presença vá conosco. Nós queremos ver a tua glória. Ah, irmãos. Seu desejo é estar conosco. A qual é o problema nosso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É o que vai acontecer aqui. Túmulo aberto, os olhos abertos. Visão de Cristo. E olha o que ele diz aqui. Mas eles constrangeram, dizendo. Esse constrangeram, sabe o que é? Essa palavra é muito forte. Eles insistiram de um modo determinado. Senhor, 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 fica conosco. Não vá. Fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E quando ele entra, o que Jesus faz? A mesa. E Jesus pega e serve eles. Eu entrarei, serei com eles e ele comigo. O que está dizendo da mesa? Eu sou o pão vivo. Quem comer desse pão
jamais morrerá. Este é o meu sangue da nova aliança, não feito por bodes e carneiros, mas foi o meu próprio sangue. E através do meu sangue, todos os seus pecados foram perdoados. O que aconteceu com aqueles discípulos? O texto. E aconteceu que estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou e tomando o partido ele deu. Então, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Está vendo, irmãos, que é urgência para o tempo de hoje, visão. É urgência para o tempo de hoje que nós enxerguemos as nossas vidas, a vida da igreja de Cristo, de um modo celestial e não no plano terreno. Mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E o que ele estava expondo das Escrituras? Falando dele mesmo. Você está vendo lá no Éden, quando vocês pecaram, a promessa que ia pisar a cabeça da serpente, sou eu. Você está vendo o sangue que Abel derramou lá, sou eu. Você está vendo a arca que Deus fez e salvou aquele povo, sou eu. Está vendo aquele tabernáculo para tratar o povo o pecado deles e levar até Deus e ser aceito, sou eu. Está vendo o templo que foi feito de acordo com o céu, sou eu. E agora João 2, o templo vai cair, em 3 dias vou levantar. Fala do corpo dele, o templo. Sou eu. Quando o mar vermelho abriu, eu estava lá. Quando Deus tirou vocês do Egito, o meu sangue estava naquela porta. Sou eu. E quando Moisés perguntou, em nome de quem eu vou lá? Diga que eu sou quem sou, sou eu. Aqueles corações se aqueceram. E na mesma hora, levantando-se, voltaram. Está vendo, irmãos? Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos descer. Olha Abrão. Deus tira da terra de Ur, de todas as trevas, revela a ele levanta o altar. Ele caminha mais um pouco, fica entre Betel e Ai. Ai é a terra do pecado, Betel é a casa de Deus. Levanta o altar. Mas a fome vem. E aonde é que ele vai? Para o Egito. Vai para o Egito. Perdeu a visão do Senhor. Você sabe quem apareceu para Abrão na terra de Ur? Atos 7, 3. O Deus da glória apareceu a Abrão. O Deus da glória apareceu a nós. Nos resgatou. Está sentado à direita de Deus Pai. Está vivo. Está presente. Que o coração deles aqueceram. E agora vamos continuar? Não, nós vamos voltar. Voltar para onde? Onde os santos estão reunidos. O que os santos estão fazendo? Estão orando. Para quê, irmãos? Porque eles vão ver Cristo subindo ao céu. Os céus abertos. E eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, é impossível ter uma revelação de Cristo em nossas vidas, de Cristo ressurreto, e não compartilhar com outros irmãos e compartilhar com aqueles que não conhecem a Cristo. Simplesmente eles foram direto com os irmãos. Mas preste atenção, irmãos, 3 coisas aí. Só para terminar. 41.
E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? O que eles estavam? Admirados. Olha a Ruth, ela olha para Boaz, ficou extasiada. Eu, uma moabita, perdida, não sou do povo de Deus, estou colhendo dos campos da graça de Boaz. Mas a segunda palavra, irmãos, no 52. Então eles, adorando-o, segunda coisa, a adoração. Voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então nós vamos chegar a algumas conclusões. Nós vivemos mais uma vida de tristeza ou de alegria? Está entendendo que Deus precisa abrir meus olhos e o seu? Para nós podermos contemplar a beleza do nosso Senhor, adorá-lo e ter um coração cheio de alegria. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Oswaldo, mas eu passo problema, passo dificuldades. Sim! Todas as suas dificuldades, seus problemas estão no governo das mãos amorosas do nosso Senhor, para um propósito. E o propósito, irmãos, é que a nossa alma seja tratada. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. E o que eles viram? Jesus vai dizer para eles: do mesmo modo que visse subir, vocês vão ver eu descer. Irmãos, onde está a nossa esperança? O túmulo está vazio. Nossos corações precisam ser abertos, ganhos pelo Senhor. Os nossos olhos precisam ser ganhos para o Senhor. Mas os céus estão abertos. No mundo de desesperança, irmãos, nosso Redentor vive. E Ele está presente. Você está procurando, morto, aquele que vive? E se Ele vive e vive, nós devemos viver na vida de ressurreição de Cristo. Porque é uma vida celestial. Que Deus, pela sua imensurável graça, irmãos, as nossas dúvidas, desapontamentos, desalentos, Ele vem com a sua mão poderosa, nos encorajando, restaurando, revigorando as nossas vidas. Ele é o Deus de toda a graça. Ele há de nos aperfeiçoar, fortalecer, restaurar, retificar. Fiel àquele que vos chama, Ele fará. Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Ele mesmo, estou plenamente certo, diz, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, que Deus encontre em nós caminho, para que o caminho dele seja realmente instalado e que nós possamos andar no caminho do Senhor, que é celestial. A presença de Deus e a glória de Deus manifestando nas nossas vidas, na vida da igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.